Bora lá, galera, resolver mais uma questão do vestibular FUVEST 2016. É uma prova aí a prova de conhecimentos específicos, né? E aí a gente tem o seguinte enunciado. Duas pequenas esferas, E1 e E2, feitas de materiais isolantes diferentes, inicialmente neutras, são atritadas uma na outra durante 5 segundos e ficam eletrizadas. Em seguida, as esferas são afastadas e mantidas a uma distância de 30 centímetros, muito maior do que os seus raios. A esfera E1 ficou com carga elétrica positiva de 0,8 nanocoulomb. Determine a diferença N entre o número de prótons e o de elétrons da esfera 1, após o atrito. O sinal e o valor da carga elétrica Q de E2, após o atrito. A corrente elétrica média I entre as esferas durante o atrito. O módulo da força elétrica F, que atua entre as esferas depois de afastadas. Aí, essa parte que está aqui embaixo, né, é o nosso NOT a DOT. 1 nanocoulomb, 10 a menos 9 coulombs. Carga do elétron, menos 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Carga do próton, mais 1,6, lógico. Constante eletrostática para o vácuo, 9 vezes 10 elevado a 9 newton por metro quadrado, coulomb quadrado. E não há trocas de cargas entre cada esfera e o ambiente. Então, presta atenção que ele falou aqui no começo que as esferas eram isolantes e que elas estavam inicialmente neutras. Então, se as esferas eram isolantes e estavam inicialmente neutras, o número de prótons e o número de elétrons da esfera 1 eram iguais. O número de prótons e o número de elétrons da esfera 2 eram valores iguais. Não posso falar que o número de prótons da esfera 1 é igual ao número de prótons da esfera 2. Não, isso não posso falar. Mas prótons e elétrons da esfera 1 são iguais, prótons e elétrons da esfera 2 são iguais. E eu posso dizer isso porque ele disse para nós no enunciado que as esferas estavam inicialmente neutras. E depois ele disse que houve um processo de eletrização por atrito durante 5 segundos. Tá bem? Então, vamos lá, olha só. Ele deu a carga que a esfera 1 adquiriu, vamos chamá-la de Q1, mais 0,8 nanocoulombs. A distância em que as esferas foram colocadas, 30 centímetros. O tempo de atrito, 5 segundos. E ele falou, então, que ocorreu um processo de eletrização por atrito. Aí, como é que a gente responde a diferença N entre o número de prótons e o número de elétrons da esfera 1 após o atrito? Uai, antes não estava eletrizado, então o número de prótons é igual ao número de elétrons. Uma vez eletrizado, é porque passou a ter ou mais prótons ou mais elétrons. Se ele disse que a esfera 1 ficou positiva, é porque ela passou a ter mais prótons do que elétrons, porque ela perdeu elétrons. Os elétrons se movimentaram da carga 1, corpo 1, para o corpo 2, e aí os elétrons saindo do corpo 1 para o corpo 2, devido ao atrito, fizeram que o corpo 1 adquirisse uma carga, tá bem? E a carga que o corpo adquire está diretamente relacionada com o número de elétrons ou o número de prótons que ela tem a mais. Então, observa, a gente tem uma equaçãozinha onde a gente fala que a carga adquirida por um corpo é igual a mais ou menos n vezes E. Como ele é positivo, é mais aqui também. Se fosse carga negativa, aqui seria menos. Onde esse n é exatamente a diferença entre o número de prótons e elétrons. Então, vou pegar a carga que ele deu, 0,8 vezes 10 a menos 9, e vou pegar a carga elementar, 1,6 vezes 10 a menos 19. Pega esse número que está aqui multiplicando, passo para cá dividindo e faço essa divisão. Vou achar um número, a diferença entre o número de prótons e o número de elétrons, beleza? Lógico que ele tem essa quantidade de prótons a mais do que elétrons, beleza? Letra B. O sinal e o valor da carga elétrica Q do corpo 2, da esfera 2. Senhores, quando a gente tem eletrização por atrito, se a gente considerar que a troca de elétrons só ocorreu
entre os dois corpos que atritaram, se um corpo perdeu 10 elétrons, o outro ganhou 10 elétrons. Se um perdeu 20, o outro ganhou 20. Por isso que na eletrização por atrito, após a eletrização por atrito, os dois corpos ficam com cargas de mesmo módulo, mas cargas de sinais opostos, porque se um perdeu elétron, o outro ganhou esses elétrons. Então, automaticamente, toda eletrização por atrito, se a troca for entre apenas dois corpos, o que um perde é o que um ganha. Então, se um ficou com carga de mais 5 coulombs, o outro vai ficar com carga de menos 5 coulombs. Então, qual vai ser a carga do corpo 2? A carga do corpo 1 não é mais 0,8 vezes 10 a menos 9? Então, a carga do corpo 2 vai ser menos 0,8 vezes 10 a menos 9. Menos 0,8 nanocoulomb. Beleza? Tá. Letra C. A corrente elétrica média entre as esferas durante o atrito. Bom, a corrente média é a carga que passou dividido pelo tempo. Qual foi a carga que passou? Uai, se o corpo estava neutro e ficou com uma carga de 0,8 vezes 10 a menos 9 coulombs, é porque essa carga de elétrons passou nesse intervalo de tempo de 5 segundos. Então, a carga que passou foi exatamente o mesmo valor que ficou, só que se ficou positivo é porque passou elétron para o outro lado. A gente não vai botar sinal negativo aqui, porque não existe corrente elétrica negativa, mas teria que ser uma carga elétrica negativa. O que passou para o outro corpo foi menos 0,8 vezes 10 menos 9. Por isso que eu botei aqui o módulo da quantidade de carga que passa de um corpo para o outro. Em que tempo? 5 segundos. 0,8 dividido por 5, eu vou fazer aqui essa corrente, vai dar 1,6 vezes 10 elevado a menos 10 amperes. Então, está aí respondido A, B e C. Vamos lá na D agora. Na letra D, ele pede o módulo da força elétrica F, que atua entre as esferas, depois delas terem sido afastadas, né? Então, nesse caso, você vai ter que utilizar a nossa chamada lei de Coulomb. Uma vez que a distância entre as esferas é muito maior que o raio delas, eu posso desprezar o tamanho delas. Estava no enunciado a dizer que você tinha uma distância entre as esferas muito maior que o raio delas. Então, desprezo o tamanho das esferas e aplico diretamente a lei de Coulomb. F igual a K vezes módulo da carga 1, módulo da carga 2, dividido pela distância ao quadrado. Repara que é módulo, porque força é uma grandeza vetorial. Então, aqui nessa equação de Coulomb, pessoal, nunca se coloca o sinal. Só tem um problema que tem que ter muita atenção, e aqui é um ponto que os alunos erram demais a conta. Tá? O que é? A constante eletrostática ela é Newton vezes metro quadrado sobre Coulomb quadrado. Então, repara que a unidade da constante eletrostática, ela serve para quê, professor? Ela serve para falar o seguinte, se esse K está em Newton, essa força tem que estar em Newton. Se esse K tem metro, essa distância R tem que ser em metro. Se esse K tem Coulomb, a carga elétrica tem que ser em Coulomb. Então, quando a gente bate o olho no K, a gente vai usar o número, 9 vezes 10 elevado a 9. Mas eu tenho que prestar atenção nas unidades que ele tem, porque as unidades que o K tem são as unidades que eu vou utilizar nas demais grandezas da fórmula. Tá bem? Então, a constante ajuda a gente a lembrar das unidades das grandezas da fórmula. Feito isso, eu 30 centímetros não posso, tem que passar para metro. Seria 30 vezes 10 a menos 2, porque cent vem de centésima, 30 vezes 10 a menos 2, ou 3 vezes 10 a menos 1, tá bem? E aí agora eu vou jogar tudo aqui dentro. Então, K, 9 vezes 10 elevado a 9, Q da carga 1, Q da carga 2, e aqui a distância elevado ao quadrado. Eu, pessoal, nesse tipo de exercício, eu tenho mais de 30 anos que dou aula com isso, e a experiência que eu tenho é, não dá para fazer essa conta sem ser notação científica. Tem que saber usar as regras de notação científica aqui, tá bem? Então, vou fazer essa conta.
O 9 eu não vou multiplicar. Uai, por que eu não vou multiplicar, professor? Por um motivo simples. Esse 3 vai elevar ao quadrado, vai virar 9 e vai cortar com esse 9. 10 a menos 1 ao quadrado vai dar 10 a menos 2, tá? 10 a menos 2, 2 vezes menos 1, menos 2. E aí vai ficar 0,64, 10 a menos 18, com 10 mais 2, porque vai ser a potência de cima menos a potência de baixo. Menos 2 vai dar mais 2. Então, 9, aqui ó, 9 menos 9 vai dar 1. Aqui fica 10 a menos 9, mais 2, tá bem? Mais 2, você vai ter ali, então, já acertando aqui a notação científica também, 6,4 vezes 10 a menos 8 newtons. Beleza, minha gente? Uma questão clássica, tá? Cobrando coisas de eletrostática. O problema é que, normalmente, os alunos não gostam muito de eletrostática. Beleza, galera? Valeu, bons estudos e até a próxima questão. Tchau, tchau.